Cristo disse em João capítulo 3 para Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito, o comportamento dele é semelhante ao do vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então deixa com Deus, irmãos, deixa Deus conduzir a tua vida, amém? Continuando então, no versículo 24, então Paulo aqui ele fala: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da sua graça. Então vamos resumir aqui. Então, versículo 22, andar por fé, mesmo sem saber o que há de acontecer. Cristão tem que ser assim. 23, Deus revela o que Ele quer e não o que queremos. E no 24, o mais importante é ser fiel. Paulo ele fala aqui, olha, mas em nada, quando ele fala mas, uma conjunção adversativa, mas, entretanto, todavia, em nada tenho a minha vida por preciosa. O importante aqui é ser fiel, é cumprir a minha carreira, amém? Vamos avançar? Depois aqui no tópico 2, Paulo ele fala aqui no tópico 2, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Item 1, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral, versículo 28. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo, como bispos, episcopoi, isto é, supervisores do rebanho. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício sob perspectivas complementares. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Uma igreja verdadeiramente eleita por Cristo, uma igreja orgânica, uma igreja que tem ali no seu bojo pessoas lavadas e remidas, é uma igreja cuidada. A gente temos que ter essa consciência. Então, só sobe ao poder, só apacenta esse tipo de igreja, que é uma igreja autêntica e genuína, pessoas comissionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que pessoas que não têm chamada, pessoas que não foram vocacionadas, pessoas que não foram sustentadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não sobrevivem a esse chamado. E o Espírito Santo ele possui esse zelo por sua igreja, e este cuidado. Como é que ele vai colocar sobre a sua igreja pessoas despreparadas, pessoas não estruturadas e pessoas não vocacionadas? Porque é ele mesmo, a Bíblia diz que o Espírito Santo constituiu vocês para apacentardes a igreja de Deus. Olha, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, é o Espírito Santo que constitui bispos. E essa expressão bispos aqui, porque o comentarista, ele segue essa linha de raciocínio aqui, que faz sentido, onde ele coloca em pé de igualdade as expressões bispos, que no grego está lá episcopoi, isto é, supervisores do rebanho, presbíteros, a palavra ancião, ela no grego é presbítero, e também pastores. De onde vem essa expressão pastores? Quando ele fala ali para apacentares. Então só apacenta quem é pastor. Então são termos intercambiáveis, sinônimos. Ali se complementam, né? Não há essa questão de hierarquia, nível hierárquico, né? Não, mas são termos sinônimos. É o homem, muitas das vezes a igreja que faz essa distinção, mas aqui, o interessante aqui no ofício pastoral, o bispo, como supervisor, veja essa expressão, supervisor aqui até um subsídio para você, aluno, professor. Supervisor, você divide essa palavra em duas, super, ou seja, visor, visão, super. Então, o pastor, o bispo, o presbítero, é alguém que tem uma supervisão, que é chamado para ver o que a igreja não vê. É o que vê além. Por isso que requer de nós, requer dos pastores, um cuidado a mais, a vigilância. Muitas das vezes a ovelha não vai ter a mesma percepção espiritual, a mesma visão aguçada que o pastor tem. E o pastor recebe de Deus essa visão, essa supervisão, ele é um supervisor porque ele vê além.
Ele vê o que a ovelha não vê, ele vê o que o crente comum não vê. Ele é uma pessoa que lê comportamentos, ele está atento ali como no comportamento da igreja, ele é um grande observador, ele está atento a tudo, porque ele tem essa capacitação por parte do Espírito Santo para poder cumprir esse ofício. E se faz necessário esse tipo de capacidade. É uma capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo de Deus para o quê? Proteger o rebanho, irmãos. Então, muitas das vezes eles são mal interpretados nesse quesito. Às vezes as pessoas elas não entendem a chamada do pastor, elas não entendem o porquê do pastor ele toma certas atitudes na igreja, mas por quê? Por causa dessa visão. Continuando então, meus queridos, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a igreja é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. Então, esse item 2 do tópico 2, ele está baseado nos versículos 29 e 30. Vamos ler aqui? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E a palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras, é a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados, a fidelidade apostólica, não se apoia em autoridade pessoal nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Está baseado no versículo 32. O lobo, ele faz o quê? Ele relativiza a verdade bíblica. Relativizar a verdade bíblica é o quê, meus queridos? Submeter a verdade bíblica à tua interpretação ou à minha interpretação. Então, já é a minha interpretação que ela ganha autoridade sobre o texto, quando na verdade era a verdade bíblica que teria que ser autoridade na minha interpretação. Os lobos, eles possuem esse perfil de o quê? De não se sujeitarem a um padrão absoluto. A verdade, ela já não é mais absoluta, mas ela é relativa. Se você interpreta essa verdade de uma forma diferente da minha, ambas possuem o seu lado de utilidade e ambas possuem o seu aspecto de validade, mesmo quando uma verdade contradiz a outra, mesmo quando uma interpretação melhor ela contradiz a outra, isso é relativismo. Isso não pode, irmãos, haver no meio do povo de Deus. O povo de Deus não se pauta por viés relativistas. Então, versículo 32, aqui no versículo 32, ele fala assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Paulo está encomendando os irmãos a Deus, primeiramente a Deus, e a palavra da sua graça. Veja, a palavra da sua graça. A característica da palavra que Paulo aqui, ele enfatiza a palavra da graça, não é a palavra da lei, é a palavra da graça. O evangelho da graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos santificados.